Estou usando aqui hoje a versão NVT, Provérbios, capítulo de número 10. E eu quero compartilhar alguns versículos. Em especial, esse capítulo tem vários versículos de sabedoria que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que existiu na Bíblia foi Salomão. Ele, de fato, foi um homem que Deus usou de uma forma muito especial para escrever provérbios. Então, você que está me acompanhando, você que está aí com a sua Bíblia na mão, eu quero aqui trazer esse estudo deste capítulo e eu quero compartilhar com você o versículo 8. E o texto diz assim: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. No versículo 11 vai dizer assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O sábio Salomão, quando ele escreveu Provérbios, ele trouxe ricas lições de sabedoria. Pessoas bem-sucedidas, ricos, pessoas que ocupam posição de autoridade, usam provérbios para saber tomar decisões. Pessoas que estão em posição de governo, utilizam o livro de provérbios para agir com sabedoria nas escolhas que fazem, nas decisões que tomam. E a Bíblia é um livro riquíssimo em lições e aprendizados. Você vai perceber que em Provérbios, Salomão vai tratar muito sobre o justo e sobre o ímpio. E quando se fala do justo, não é de uma pessoa religiosa, tá? Às vezes as pessoas confundem porque acham que o justo é aquele que é religioso, que é chamado cristão. Não, o justo é aquele que tem atitudes, comportamentos justos, ou seja, que toma atitudes certas, sempre alinhado pela palavra de Deus. E é importante isso porque no mundo em que nós vivemos, uma das coisas que tem mais feito a diferença é aquelas pessoas que têm atitudes de inteligência emocional. Eu digo que o nome é bem moderno, mas a respeito de inteligência emocional, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. É aquelas pessoas que têm o fruto do Espírito, que tem o domínio próprio, que tem mansidão, que tem o equilíbrio das palavras, É aquela pessoa de fato que tem uma postura alinhado com as verdades bíblicas para viver de forma abundante, para viver de forma melhor. E uma das coisas que eu percebo muito nos dias de hoje é que as pessoas sofrem muito, muitas estão passando por diversas dificuldades, sejam elas emocionais, seja causado por algum outro motivo, porque não tem sabedoria de conduzir a sua própria vida. E a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a que vai guiar a vida do homem. E quando o homem não usa a palavra de Deus para aplicar ela na sua vida, ele sofre. Sofre em todas as áreas. Sofre no relacionamento, sofre no trabalho, sofre com as amizades, sofre no convívio familiar, porque não aplica os princípios bíblicos que Deus já entregou para você através da Bíblia Sagrada. Ou seja, é muito fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Fácil porque quem tem o discernimento de sempre buscar na palavra de Deus um conselho, consegue lidar melhor com os problemas. Difícil para aquele que não tem o hábito de ler a Bíblia
e vê a palavra de Deus como algo que não é para ele, né? Infelizmente, tem pessoas que ignoram os princípios bíblicos e sofrem. Sofrem porque não entende que a palavra de Deus é o seu manual de vida, para que você possa ser bem-sucedido em tudo. E Salomão também escreveu em especial esse capítulo, que eu estou trazendo alguns versículos, ele vai destacar o seguinte, que a boca do justo é fonte de vida. E quem é o justo? É aquele que alinha o seu coração para ouvir a palavra, a voz do Senhor. É aquele que não permite ser governado por pensamentos negativos. É aquele que sempre escolhe ter uma palavra certa nos momentos de dificuldade. E aí, uma das coisas que nós temos que ter muita sabedoria, e a Bíblia nos ensina, é que no momento da adversidade o pior erro é você reclamar. Eu até falei em uma outra reflexão que quando você coloca o seu pensamento num problema, aquilo tende a aumentar. Porque quando você foca em algo, e se for algo negativo, aquilo cresce, aquilo se expande. Se você é uma pessoa que acostumou a colocar sua mente, pensamentos em problemas, você vai perceber que esses problemas só aumentaram. Eu sempre treino a minha mente da seguinte maneira: quando eu me deparo com uma dificuldade, eu já procuro logo uma solução. Por quê? Porque se eu ficar pensando no problema, não vai me gerar nenhuma solução. Então, eu foco numa solução para aquela dificuldade. Se aquele problema foge do meu domínio, o que eu faço? Entrego ele para Deus. Por quê? Porque se eu continuar alimentando aquela dificuldade na minha mente, aquilo vai me trazer outros problemas. E quando isso foge do seu controle, foge do seu domínio, ou seja, e você insiste em querer ficar pensando, remoendo aquilo nos seus pensamentos, você vai produzir ansiedade. Você vai produzir outros problemas que vai te afetar e vai paralisar você. Você conhece pessoas assim, que têm dificuldade em lidar com problemas? Não, Edmilson, eu muitas vezes tenho essa dificuldade de não saber gerenciar uma situação, de não saber me organizar para tentar resolver aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou enfrentando. E isso é um desafio de todos nós. Em diversas vezes nós temos que lidar com situações assim, de não saber o que fazer e quando está passando por uma adversidade, de fazer a melhor escolha, tomar o melhor caminho. Talvez hoje, por exemplo, você esteja diante de situações que para você parece impossível, porque você já colocou tanta sua mente no problema que você esqueceu das soluções que estão diante dos seus olhos. Às vezes a solução está diante dos seus olhos, mas às vezes você está pensando tanto na dificuldade que você se esquece que a solução está do seu lado, talvez através da vida de alguém. Então, o justo, ele sempre apresenta uma saída. Por quê? Porque quando ele se depara com uma dificuldade, ele corre na palavra de Deus para pegar uma orientação. Ou ele vai para o joelho, ele vai orar e pedir a Deus uma forma de ajudá-lo a lidar com aquilo. E é tão bom porque quando você ora, aquela ansiedade, aquela preocupação, você descarrega ela ali, naquele momento de oração, e você troca de fardo, né? Você pega o de Jesus, que é suave, é leve, e você entrega o seu para Ele. Ou seja, fala: Senhor,
eu estou sentindo cansado, eu estou me sentindo esgotado, eu não sei como lidar com essa situação, me ajuda, me dê uma direção para que eu possa tomar o caminho certo. E Deus se agrada quando você tem essa atitude, porque Ele vê a humildade da sua parte. Ele vê que você reconhece suas fraquezas e pede ajuda daquele que pode resolver tudo. E mesmo quando você tem condição de resolver algo que está no seu governo, mas numa atitude de humildade você ora, Deus olha para você também e se alegra e te ajuda, mesmo sabendo que aquilo está na sua condição, mas você reconhece a autoridade, a soberania de Deus, e Deus também se agrada da sua atitude, e Ele também te ajuda a tomar as melhores escolhas, mesmo que você saiba o que fazer. E aí, nesse versículo 11, Provérbios, capítulo 10, na segunda parte, Salomão vai dizer assim: porque a boca do ímpio abriga violência. Ou seja, as pessoas que ignoram a palavra de Deus, que não são governadas pela palavra de Deus, elas sempre procuram falar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E às vezes, por falar de qualquer forma, a pessoa acaba criando uma confusão, uma briga que não era necessária. Às vezes você está lutando uma guerra que não é sua, porque você não teve sabedoria na hora de governar as suas palavras. Situações que você poderia ter evitado se tivesse consultado a palavra de Deus antes. Mas está trazendo o problema para si porque ignorou um princípio básico, que é procurar uma orientação de Deus para resolver as suas questões. E todas as vezes que você ignora isso, você comete erros terríveis. Não viva governado pelas suas emoções. O risco de você viver governado por suas emoções faz com que você tome decisões erradas de forma contínua. Porque a emoção, ela não sabe fazer escolhas. Uma pessoa que é emocional, ela vive cometendo erro atrás de erro. Por quê? Porque o coração é enganoso. Eu até falei na reflexão de domingo passado que o coração é enganoso e só Deus conhece o nosso coração. E todas as vezes que você dá vazão para o seu coração, você faz besteira, você termina relacionamento, você sai de emprego que não era para sair, você se porta errado diante de situações que você tinha que ter uma sabedoria, porém, como não é de costume consultar a palavra de Deus, você erra. E assim o ímpio vai se autodestruindo, porque ignora o que Deus ensina através da sua palavra, diferente do justo. E muitas vezes você vê pessoas errando mesmo estando num ambiente religioso, mesmo estando dentro de uma igreja. Por que isso acontece? É simples. Porque não basta você ir a uma missa, a um culto, se você não aplica a palavra de Deus na sua vida. Não resolve. Não resolve você pegar a Bíblia só no dia que você vai à igreja. A palavra de Deus você deve consultá-la todos os dias. Assim que você levanta, assim que você tem um intervalo, no período do almoço ou à noite, a palavra de Deus é para ser consultada sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro falha, a nossa mente falha.
mas a palavra de Deus é infalível. E no versículo 13, o sábio Salomão escreveu assim: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. Ou seja, outro atributo da sabedoria é você saber discernir entre o que é certo e o que é errado. Quando você se guia, e isso que eu digo não é o certo pela sua ótica, tá? Pela sua forma de enxergar as coisas. É pela maneira que a palavra de Deus diz que é certo. Porque às vezes você quebra um princípio achando que aquilo é normal. Não foi errado fazer aquilo. A justiça, tomar decisões certas, não passa por aquilo que você avalia como certo, mas é aquilo que a palavra de Deus te ensina que é certo. Então, você consulta a Bíblia para tomar uma decisão, para fazer a melhor escolha. E isso te ajuda também a não cometer erros que vai lhe trazer prejuízos depois. Ou seja, discernir, o dom de discernir o que é certo, é algo que poucas pessoas têm esse hábito, né? Tem essa capacidade de fazê-lo com equilíbrio, sem cometer injustiças, né? Só a palavra de Deus pode te ajudar nesse sentido. E aí, ele vai trazer, por exemplo, eu estou aqui trazendo alguns versículos do capítulo 10 de Provérbios. Ele vai trazer aqui, por exemplo, no versículo 21, o seguinte: as palavras dos justos dão sustento a muitos. Olha só. Quando uma pessoa alinha o coração dela para falar aquilo que Deus quer, ela pode ajudar muitas pessoas. Muitas. Quando você coloca o seu coração alinhado com a vontade de Deus, você consegue dar bons conselhos para aqueles que te procuram. Ou seja, essas pessoas vão ser bem-sucedidas através da sua vida. Olha que bênção. É tão bom a gente ver as pessoas sendo bem-sucedidas através de um bom conselho que a gente deu. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de alguém chegar para mim e dizer: Edmilson, eu aprendi muito através da sua dor. Já aconteceu isso. Eu aprendi muito através da sua vida. Eu aprendi ouvindo você a respeito de um determinado assunto que eu tinha para resolver e que você me falou algo que eu precisava e aqui me ajudou. Então, eu fico feliz de ser um canal de bênção na vida de alguém que precisava tomar uma decisão sábia em Deus e conseguiu fazer depois de ouvir um conselho nosso. E a glória, é claro, e o louvor ao Senhor por usar a nossa vida, né? Isso é a bondade de Deus, é a graça do Senhor que nos usa para ajudar a vida de alguém. E aí ele vai dizer o seguinte: mas os insensatos morrem porque não têm juízo. Ou seja, toda pessoa que ignora a palavra de Deus comete erros que levam ela à morte. Então, quer um conselho? Não faça nada sem consultar a palavra de Deus antes. Que bom seria se eu pudesse colocar essa frase no outdoor, na entrada e na saída da cidade. Não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus antes. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que fazem muita besteira porque não seguem esse conselho. Não tome nenhuma decisão sem consultar antes a Deus. Por quê?
porque só Deus enxerga depois da curva. Digamos que você está no seu carro, né? A faixa é contínua. E aí está um caminhão na sua frente. Você comete o erro crasso de querer fazer uma ultrapassagem em lugar indevido. Eu digo que tomar decisão sem consultar a Deus é isso aí. É você ultrapassar em faixa contínua numa curva. O risco de você quebrar a cara é grande. Então não faça isso. A sua vida, você vive ela somente uma vez. Se você errar, você pode perdê-la. Quer um bom motivo para você consultar a Deus? Já acabei de dizer para você. Não tome decisões. Não ultrapasse faixa contínua numa curva. E nem numa reta, tá? Se está lá é porque não deve realmente realizar uma ultrapassagem. Mas pessoas conduzem a vida delas como se fosse imprudentes, né? No trânsito, na vida, e comete esses erros e aí pagam com a própria vida. E a Bíblia fala que o ímpio, ou seja, o ímpio aqui, ele está se referindo àquele que ignora a palavra de Deus, que não cumpre, que não respeita. Geralmente, quem não respeita a palavra de Deus ignora todas as placas de sinalização que está o orientando para ter uma boa viagem naquela via. Tem muitas pessoas que na viagem da vida ignoram os avisos que Deus dá, as placas de sinalização, e morrem cedo. Morre fora do tempo. Aí alguém pode falar, morreu porque tinha que morrer. Não, se ele tivesse obedecido às placas de sinalização, né, teria evitado o acidente. Assim é com a nossa vida. Se você tivesse atentado para a palavra de Deus, talvez você não estaria passando por certas coisas que você está passando, que não eram necessárias você passar. Você está passando porque você não deu ouvido à palavra de Deus. Então, eu quero finalizar essa reflexão hoje dizendo o seguinte para você. A Bíblia é o seu manual de vida. Como tudo tem o seu manual para você saber usar, né? Seja um carro, uma televisão, algo que você compra, algum eletrônico, até o celular tem um manual, né? Para você saber usar da forma correta. A palavra de Deus é o seu manual de vida. Não ignore os conselhos que nela se encontram. Eu digo sempre que quer ser bem-sucedido, tenha a palavra de Deus como a sua conselheira, tenha a Bíblia como a sua mentora e tenha certeza que você vai ser feliz naquilo que você propõe a fazer. Você com certeza vai ter uma vida abundante. Amém? Que Deus possa abençoar essa mensagem no seu coração, que Deus possa te proporcionar um domingo cheio de bênçãos, de paz, de gratidão.